Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos pensamentos nessa manhã sublime de luz, iniciando mais uma semana, rogando a proteção de Deus para que nós tenhamos a coerência dos nossos atos, das nossas escolhas, para caminharmos em direção àquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Pedimos aos benfeitores que possam envolver a cada um dos nossos irmãos que ora compartilham conosco deste momento, para que possamos juntos levantar as nossas reflexões em favor do nosso melhoramento espiritual. Nós hoje vamos dar continuidade ao Caracteres da Perfeição e nós vamos ler hoje o item 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto ao Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: em amarmos os nossos inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarem os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobre excita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos, aliar-se-á nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhe diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, rogando o nosso Mestre o amparo espiritual que tanto necessitamos. Jesus, olhe por nós, sustentai os nossos pensamentos no bem, que a vontade seja para todos nós o esforço que vai fazer com que a gente se transforme, que a gente caminhe nas reflexões profundas, modificando os nossos pensamentos, nossas intenções e nossos interesses em relação ao nosso irmão. Que as lições de Jesus possam calar profundamente dentro de nós e que esta misericórdia infinita da providência divina possa nos envolver cada vez mais. Amigos queridos, que o seu amparo seja para todos os nossos irmãos que ora comungam conosco esse Evangelho. Que seu lar
esteja em harmonia e que os bons espíritos possam visitá-los nesta manhã de luz que iniciamos mais uma semana. Que tenhamos vigilância, atenção, para que sejamos cada vez mais abnegados, amorosos e benevolentes. Que Deus nos ajude e nos assista hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, há sempre que considerar que as palavras de Jesus, dirigidas a um povo, a uma época tão diferente da nossa, que ainda não eram capazes de compreender a essência de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Mas hoje, nessa lição, Jesus está nos mostrando os caracteres da perfeição. O que nós temos que aprender para sermos melhores e para que nós possamos agir na intimidade do nosso ser, para que nós possamos caminhar em direção a essa perfeição. Nós sabemos ser relativa, porque a perfeição absoluta só do Criador. Nós somos semelhanças a Ele, filhos de Deus. Mas se nós fôssemos mais, alcançássemos uma perfeição mais que a dele, ele não seria Deus, não seria o Pai. Então nós vamos ver que Jesus, ele trouxe para nós um modelo de vida, um modelo de pensamento, um modelo de um plano de ação que todos nós deveríamos compreender, refletir para sermos criaturas melhores. E em que consiste essa perfeição que Jesus está nos dizendo? Em amarmos os nossos inimigos e fazer ao bem que nos odeia e orarmos por aqueles que nos perseguem. Se nós falamos hoje que nós não temos inimigo, nós nos sentimos agraciados e muitas vezes livres do dever de orar por aqueles que já estiveram conosco em outras existências e que agora eles se encontram no mundo espiritual. Ora, nós somos um espírito que estamos caminhando lentamente para que a gente possa sair dos estados provacionais e sentir a alegria dos espíritos felizes. Mas permeia ainda no nosso perispírito, por ainda ter esse motivo de dor, as vibrações e as energias daqueles que nós ofendemos e daqueles que nós ainda não conseguimos amar. Então, o Evangelho nos mostra, nessa lição que Kardec nos traz, mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção. Então, veja bem, essa é uma das características que nós precisamos compreender. Sermos caridosos. E para que eu seja caridosos, eu preciso ser indulgente comigo mesmo. E quando ele fala que a caridade, na sua mais ampla acepção, implica na prática de todas as outras virtudes. Então, o caminho que Jesus nos traz, esse modelo, o caminho de Jesus, é da vitória da luz sobre as trevas. E por isso mesmo ainda, nós temos muitos obstáculos a vencer. Porque não basta dizer que eu amo aquele que me ofendeu. É preciso vivenciar estes ensinamentos na minha intimidade espiritual. Então, é preciso ver ainda, analisar e refletir com muita propriedade os vícios que carregamos. O vício da maledicência, o vício ainda de toda sorte, do álcool, do fumo, de determinadas dependências que nós ainda carregamos. Isso parece ser simples defeitos, mas nós sabemos que eles muitas vezes alteram as nossas decisões em relação à caridade. Quando eu falo mal do outro, quando eu julgo o outro, quando eu critico o outro, isso é um vício.
Isso é um vício moral. Então, nós estamos negligenciando a oportunidade que Deus está nos dando de dizer que nós devemos amar aqueles que nos ofenderam. E nós vimos isso, que o próprio Mestre, desde o início do seu apostolado, ele vem nos mostrar qual é o roteiro da elevação e vem nos mostrando que muitas vezes esse roteiro ele é pautado também em determinados sacrifícios morais e outras tantas vezes também com a renúncia diante de determinados fatos que nós vivemos. Renunciando muitas vezes ao divino esplendor do céu para acomodar-se dentro das sombras que a terra, que a vida material nos convida. É preciso que a gente tenha olhos de ver, porque nós achamos que essa renúncia do céu, das coisas boas, da caridade, ela tem que ser feita sem que a gente renuncie também às coisas do mundo. Isso não tem jeito. Então, nós sofremos muito em relação a isso, e nós ainda, mais uma vez, nós precisamos compreender que a verdadeira alegria, a verdadeiro caminho de Jesus é que nós possamos auxiliar uns aos outros sem olhar a quem. Isso é a base da caridade. Servir sem esperar recompensa. E muitas vezes nós servimos e cobramos mais tarde. Então, padece a desconfiança dos mais amados. Nós precisamos ter olhos de ver que muitas vezes o gatilho da indiferença é meu. Então, é preciso que a gente tenha dentro de nós um olhar de abnegação. E aí nós vamos ver que quando nós estamos diante de determinadas situações em que nós estamos sendo convidados a usar da abnegação, da tolerância, e nós revoltamos, lembremos de Jesus. Jesus, na sua cruz, ele não tinha ninguém para lhe ajudar. E ele diz: Pai, perdoa aqueles que sofrem. E nós, muitas vezes, não somos capazes de esquecer as ofensas e voltamos ao túmulo com aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é um grande impedimento para a nossa evolução. Nós precisamos também entender que o Cristo nos ensinou que a fé não está nos petitórios e nem no protecionismo que muitas vezes nós queremos. A fé está na luta da construção de um conhecimento para que nós encontremos este caminho que o Cristo vem nos mostrar. E agora, quando surge, o Espiritismo, que nos traz uma maneira mais lógica de compreender o Evangelho, faz-nos refletir quando nós nos tornamos a carne, quando nós reencarnamos. O que vimos fazer? Nós vimos regenerar. Nós vimos reaprender. E reaprender justamente com aqueles espíritos que relacionam conosco, que estão no âmbito familiar. Então, nós precisamos compreender que para que eu possa seguir o caminho de Jesus e compreender os caracteres que ele nos traz para a perfeição, muitas vezes nós retomamos em nossos corpos ainda tão deficientes, com tantos débitos, e essas deficiências muitas vezes ainda geram fraquezas e aversões. E nós não podemos esquecer que acusar, reclamar, queixar não são mais verbos para aquele espírita que está em busca de um caminho novo, de ir ao encontro desta perfeição. E é por isso que Jesus afirma para todos nós: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Todos nós sabemos
que existem irmãos nossos que não têm afinidades conosco. E isso não quer dizer que nós tenhamos que ajoelhar em pranto de penitência aos pés daquele que são os nossos adversários. Mas o que nos cabe fazer? Auxiliá-los com nossas atitudes, com os nossos exemplos. E com isso nós vamos renovando cada dia o nosso olhar, o nosso pensamento, voltando sempre para o bem. Nós precisamos sair dessa ignorância que muitas vezes estamos mergulhados. A ignorância, a miséria do mundo, nós sabemos que elas são grandes impedimentos. E nós, ao vivermos essas situações, nós precisamos encontrar um novo caminho, encontrar com uma luz que nos faz entender a força do reino de Deus. Então, o Kardec nos coloca aqui: tudo que sobre excita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. Por que Kardec coloca isso? E quais são esses elementos que nos destroem? Muitas vezes nosso personalismo, nossa vaidade. E ele nos disse que esses sentimentos, ao nos enfraquecer, eles vão também nos afastar da compreensão do que seja esses caracteres que precisamos compreender melhor, que a caridade nos faz enxergar, que é a abnegação, que é a indulgência, ser mais severos conosco e mais benevolentes com o outro. E nós vamos ver que a abnegação e o devotamento é quando a vontade tem uma participação ativa. Não podendo amar o próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário àquela idade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral que está dentro de nós. De onde decorre que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus estabelece para todos nós um processo de imunização espiritual que é a caridade. E nós vamos ver que todas as vezes que nós procuramos servir o Mestre, nós podemos perceber que nós teremos que enfrentar também outras dificuldades. E é preciso que a gente possa deixar despontar dentro de nós, esse desejo, para que a gente possa modificar os focos de vibrações doentias que estão em nós, para que nós possamos agir mais silenciosamente, mas de forma correta, e que nós possamos também analisar quais são os nossos propósitos para servir. Então, com isso nós vamos tirando as sombras do nosso pensamento e vamos ver então que fica mais fácil, né, observar quanto nós lesamos o outro. E isso impede que a gente caminhe nesse plano de amor que Jesus nos trouxe. Portanto, eu gostaria de convidá-los a todos para que a gente possa repensar, recomeçar uma nova maneira de agir, lembrando de quando Jesus nos recomendou amar o inimigo, ele sabia que nós estamos muito longe de eliminar o mal, mas nós já podemos fazer o bem. E essa fórmula de amor, que é o amar os nossos inimigos, nos traz equilíbrio e vai nos dando força para que a gente possa viver um momento melhor. Nós agradecemos aos amigos espirituais por este momento que esteve conosco, pedindo aos nossos amigos, ainda presentes neste momento tão sublime, tão importante para todos, que eles possam nos auxiliar com paz. Amado Jesus,
possamos dissipar as sombras da nossa ignorância nesse momento sublime do passe, em que somos agraciados por tantas vibrações amigas, e que nós possamos também, além de receber a dádiva desse amor, rogamos pela fluidificação de nossas águas, que elas se transformem, Jesus, em medicamentos, que elas possam nos sustentar na organização física e perispiritual. E assim, Jesus, que seu olhar estenda para todos aqueles que sofrem, Mestre. Há tanta dor, há tanta incompreensão, há tanta ignorância, há tanta violência. Que o seu amor sustente no pensamento a força da providência divina. Que Jesus nos abençoe e que os amigos nesta manhã recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que estão sob o olhar de nosso amado e querido professor Eurípedes Barçanufo. Fiquem com Deus e que assim seja.